Vamos lá, pessoal, eu sou Rodrigo Curvelo do projeto Vamos Avançar e hoje aqui, já que a gente vai criar, começar a criar esse vínculo de relacionamento, mesmo que diante de uma tela, você aí da sua casa, de onde você estiver, do seu trabalho, do seu automóvel, a gente vai começar essa interatividade, esse relacionamento. Então eu queria que você desse lado também conhecesse um pouquinho de quem é Rodrigo Curvelo, um pouco da minha história de vida, de tudo que eu passei na minha vida, Claro que resumidamente, que se eu for contar, a gente vai ficar aqui anos e anos. São muitas adversidades passadas, são muitos sucessos, são muitas vitórias. Tudo aquilo que eu passei me moldou, me criou casco, me deu armadura, Tem uma pessoa aí que eu sigo aí na internet, que é fantástica, ela fala muito sobre armadura. E a gente todo dia mesmo tem que sair com a nossa armadura. E eu adquiri essa armadura com o quê? Com o passar dos anos, com o processo de tudo que eu vivi, Vamos lá. Eu sou de família, humilde do Rio de Janeiro, Meu pai militar e minha mãe dona de casa. E a gente viveu aquela vida bem cotidiana, do carioca humilde, de classe bem inferior. E eu segui, eu juntamente com meu irmão, a gente seguiu vivendo aquela escassez, aquele problema financeiro, que é o fator hoje fundamental de um monte de famílias hoje, que causa realmente um desconforto, uma coisa ruim, um sentimento de impotência. Eu vivi isso, desde a minha fase de criança, adolescente. E quando eu comecei a entender um pouco, de por que aquilo acontecia, de por que eu estava passando determinadas coisas, eu fui juntando como um quebra-cabeça, fui juntando uma coisa na outra e vi que por muitas vezes foi devido ao meio, ao ambiente, Aquela coisa toda que meu pai vivia e minha mãe, e era muito difícil de romper aquela barreira, aquela crença, de você quebrar aquela crença, de achar que era sim possível. Naquela época, não, hoje até já essa crença está até mais quebrada. Era engraçado, as pessoas que tinham assim, uma rentabilidade melhor, que viviam melhor, falando assim, totalizando uma coisa, a gente era receoso de chegar próximo, porque o nosso ambiente, lá de casa, da nossa família e tal, falava que aquelas pessoas não prestavam, que aquilo ali não era pra gente, que não sei o que eram pessoas soberbas. E, assim, eu não entendia muito, porque eu estava criando, eu estava sendo formado ainda, a minha opinião própria, eu estava criando o seu caráter ainda, o Rodrigo Curvelo estava nascendo para o mundo. Foi que olha só como é que o produto do nosso meio afeta completamente a decisão que a gente vai tomar, Eu tinha uma pessoa muito próxima, que ele tinha sucesso financeiro, era um familiar nosso, e ele tinha uma determinada profissão que ele fazia, Ele se tornou vou citar aqui, ele se tornou um técnico em eletrônica na época, tinha bastante sucesso, diferente daquilo que eu vivia, na minha família, e ele passou para mim a ser uma referência com relação ao que eu queria ser. Olha só que doideira, o que eu queria ser, Porque eu colocava ele em um patamar financeiro bem acima do que eu vivia, e se tornou um espelho para mim também ser igual a ele. Porque se ele fazia uma coisa que dava resultado para ele, eu também queria fazer. Eu mesmo criança, lá criando formação adolescente e tal, e não foi diferente. Isso deve acontecer com muitos de vocês, Deixa até um comentário de vocês aqui, se você já passou por uma situação dessa, se já viveu isso, porque eu senti isso na pele. O que eu fiz? Eu me inscrevi numa escola técnica na época, fiz uma prova, passei, fui aprovado e comecei a cursar o ensino médio nessa área de eletrônica também, Por eu ver aquele sucesso financeiro daquele determinado familiar meu, eu também segui pelo mesmo caminho. Fiz 3 anos lá do curso e tal, enfim. Comecei na empresa dele como estagiário. 3 meses depois eu vi que não tinha nada a ver comigo aquilo ali. E eu larguei de mão, Então, eu larguei de mão e voltei lá pro meu meio. Aí eu já tinha 17 para 18 anos, meu caráter já estava bem formado, mediante ao ambiente, que eu cresci. E como meu pai já era militar, e o meu meio lá, da minha galera, da minha rapaziada, também já estava tudo envolvido, os melhores amigos, o que eu tinha mais acesso ali, já estavam tudo no militarismo. Não teve como fugir desse paradigma, Eu acabei entrando no meio militar, Fiz um concurso para a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais, que hoje eu te falo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, momentânea,
É claro que, porra, eu tenho um orgulho de ver, tem uma galera da minha turma lá atrás que hoje ainda tá na Marinha, ainda tá, né, nesse meio militar, que para mim foi de onde eu tirei toda a disciplina, foco, determinação que eu tenho hoje de vida. Eu trouxe comigo, né, dos ensinamentos do Corpo de Estrelhas Navais, que é fantástico. Quem é militar sabe, tá? Que lá a gente adquire realmente uma armadura, uma casca diferenciada para lidar com o mundo aqui fora, tá? Só que ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes, tá? Por quê? A instituição também ela te habitola de uma certa forma que você acha que aqui fora não tem opções de você alavancar e mudar a tua vida. Você fica basicamente enraizado em achar que ali aquela estabilidade que o militarismo te dá é o pote de ouro da tua vida e não é, tá? Então aquilo ali serviu como um aprendizado, foi fenomenal. Carrego hoje cicatrizes hiper mega positivas que eu trago para minha vida, tá? Só que não parei por ali. O meu meio militar, beleza, foi um fator que eu carrego, vou carregar para sempre na minha vida. Quem me conhece sabe disso, tá? E só que eu queria mais do que aquilo ali. Então eu precisei atrelar a minha profissão de militar a alguma coisa externa a isso para eu poder chegar no objetivo que eu queria, que era de sucesso realmente e de acabar de vez com a escassez financeira que eu vivi desde lá da minha infância. Foi onde eu conheci o mundo de vendas, tá? Eu comecei como vendedor, né? Trabalhando em venda de roupa, vestuário. Me destaquei bastante em todas as empresas que eu passei, eu sempre fui um destaque. Assim, um pouco do meu talento que Deus colocou em mim, sim, concordo plenamente. Mas muito do foco, da determinação que eu tinha, de fazer aquilo todo dia com disciplina. Então, tinha até pessoas que tinham mais talento que eu, só que não faziam com a intensidade que eu buscava. Então, o meu resultado final, os meus números eram melhores. Por mais que a pessoa tivesse mais talento, por eu buscar mais, eu conseguia mais resultado. E daí da venda eu fui para o empreendedorismo, eu montei algumas coisas, tá? Diversas coisas eu montei. E foram experiências fenomenais para poder eu hoje colocar na balança, até em qualquer tipo de outro negócio que eu venha entrar. Isso foi perfeito também para o meu aprendizado, tá? Não é qualquer coisa que eu entro hoje, eu pesquiso muito, eu busco nicho, eu busco saber se realmente essa atividade que eu vou fazer está realmente trazendo sucesso, está em evidência, está no mercado, como é que está o mercado disso? Tu vai criando caixa com isso aí, tá? Hoje cheguei assim a ter, né? Eu estou bem próximo do meu objetivo assim pleno, que é o meu sucesso pleno, através de uma profissão que eu faço hoje, que eu desempenho hoje, que é de representante comercial, tá? Não é fácil, processo. Você tem que passar por cada fase, não adianta pular degrau. Se você pular degrau, você vai automaticamente retardar um processo que era essencial para o teu desenvolvimento. E se você tiver, né, paciência, resiliência, para poder entender que lá na frente tem alguma coisa que você hoje está semeando, está plantando, mas com vontade, com foco, com disciplina, você vai colher. Então, esse é um pouquinho resumido de mim, tá? O meu meio, nesses 25 anos quase que eu tenho de vida profissional, né? Ele me retardou um pouco, é normal, tá? Só que você vai tendo entendimento disso só com o passar dos anos, passar dos meses, passar dos dias, enfim. Tu vai entendendo que às vezes é preciso, né? Você estar num ambiente diferenciado de pessoas que estão no mesmo objetivo para você também ser mais fácil a tua alavancada para o sucesso. Então vamos lá. Então, mediante tudo isso que eu passei, né? Nessa trajetória minha, que hoje eu tenho a concepção plena de que foi hiper necessária para a minha evolução, né? Tanto pessoal como profissional e emocional. O Rodrigo Curvelo de hoje, né? Eu tenho altamente sucesso profissional. Eu sou representante comercial de algumas empresas, eu faço representação. Na verdade, não deixa de ser uma venda, né? Eu sou o elo entre algumas empresas e os pontos de venda, os clientes finais, na qual hoje, diante de tudo aquilo que eu plantei lá atrás, eu consigo fazer de dentro da minha casa, tá? Um faturamento, uma venda bruta mensal de quase 5 milhões de reais mês.
E você também pode fazer isso, tá? Não é surreal, não é fácil, tá? Mas a partir do momento que você entende a engrenagem de como fazer isso, de como produzir isso aí, se torna simples. Mas para isso você tem que estar atrelado a pessoas que estão com o mesmo propósito e com foco e determinação para buscar isso aí. E te digo, se eu estou aqui hoje, é para te mostrar que é possível sim você mudar a tua história, mudar a tua vida, simplesmente com alguns fatores que vão ser primordiais no sucesso de vocês. E eu estou aqui para contar um pouquinho de como foi isso, tá? E de como se torna simples com o passo a passo que eu vou passar para vocês, de que 4, 5, 10 milhões de reais mensal em faturamento com venda é possível sim, dependendo do segmento e de como você vai tratar isso. Beleza? Contem comigo. Isso aqui é só o início de uma jornada maravilhosa que a gente vai ter junto. Forte abraço!